Bom, nesse vídeo vou falar para vocês a respeito de intervalos de classes, cálculo da amplitude total, cálculo também da amplitude do intervalo e vou demonstrar por meio de um exemplo como é que nós organizamos intervalos de classes em tabelas. Bom, então aqui um exemplo. A biblioteca de uma escola fez uma pesquisa para saber a quantidade de livros que os alunos de duas turmas do 8º ano leram durante o ano de 2018. Cada um dos valores do quadro abaixo indica a quantidade de livros que um aluno leu. Então, aqui eu organizei a quantidade de livros que cada aluno leu, mas de forma aleatória. E aqui eu demonstrei por meio de um rol. O que é um rol? É uma organização aqui dos números, né, dos elementos, em ordem crescente. Então, eu peguei o número 9, observei quantas vezes o 9 apareceu aqui e escrevi aqui, o 9 é o menor valor. Depois do 9 veio qual valor? O 10. O 10 apareceu 3 vezes, então eu também aqui escrevi o 10 3 vezes. E assim sucessivamente eu fiz até o último número, que foi o 24. Por que que se um número repete eu tenho que escrevê-lo aqui? Porque a pesquisa foi feita com vários alunos. Então, um aluno leu 9 livros e outro aluno também leu 9 livros, então são alunos diferentes, eu tenho que escrever aqui. Bom, primeiro, cálculo da amplitude total. Amplitude total eu vou calcular fazendo a diferença, ou seja, uma conta de menos, entre o maior número e o menor. Do rol, o maior número é 24, o menor número é 9, então 24 menos 9, 15. Amplitude total, o cálculo é somente esse. Aqui então eu vou tentar explicar para vocês como foi feito o cálculo da amplitude do intervalo. Sempre que eu for fazer um cálculo para encontrar a amplitude do intervalo, que é aquele númerozinho que eu vou somar na tabela, eu vou escolher um valor maior do que a amplitude total. No caso, minha amplitude total foi 15. Se observar lá no rol, um número maior que o 15, que eu consiga dividir pelo número de intervalos aqui, no caso, seria o 16. Lembrando que aqui, ó, o número de intervalos escolhido foi 4. Então, um número maior do que a amplitude total, que dividido por 4, dê aqui uma conta exata e um número que seja mais fácil para usar na tabela, é o 16. Então, 16 dividido por 4 sempre vai ser dividido pelo número de intervalos aqui, resultou em 4, que é o valor da amplitude do intervalo. Suponha que eu quisesse uma quantidade de intervalos aqui diferente. Suponha que eu quisesse, por exemplo, 3. Aí sim eu poderia usar a amplitude total aqui que eu encontrei, que seria o 15, mas como foi o 4, procuro lá no rol um número que dividido então por 4 deu uma divisão exata, e no caso aqui foi o 16. Chegou o momento agora então de explicar o porquê de todos os cálculos anteriores e como nós vamos montar a nossa tabela. Então, a nossa tabela tem 4 intervalos, conforme eu já falei anteriormente, seriam 4 intervalos, e o valor da amplitude de cada intervalo que nós calculamos, nesse caso, né, por coincidência, foi 4, mas nem sempre o número de intervalos será igual ao número aí da amplitude de cada intervalo. Se a amplitude aí de cada intervalo que eu obtive foi 4, então eu tenho que ir aqui no rol, que eu já havia construído em ordem crescente, observar qual é o menor valor, é o 9, devo escrevê-lo aqui. Então, 9, a amplitude aí do intervalo foi 4. 9 mais 4, 13. Então, eu tenho aqui o 13. O número que eu obtive aqui, eu escrevo na próxima linha e somo ele novamente com o valor da amplitude do intervalo que eu obtive. Então, 13 mais 4, 17. Escrevo 17 aqui, 17 mais 4, 21. Escrevo 21 aqui, 21 mais 4, 25. Notem que o último intervalo aqui, o último número dele foi 25 e a minha tabela só vai até 24. Não tem problema, vocês vão entender o porquê. Agora eu vou explicar como eu vou encontrar essas frequências aqui. Nesse primeiro intervalo, eu vou observar aqui no meu rol todos os números que vão de 9 até o 12. O 13 aqui não entra.
O 13 vai entrar na linha de baixo. Então, do 9 até o 12, quantos números eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pronto, escrevi o 14 aqui. Na linha de baixo, eu vou contar quantos números eu tenho do 13 até o 16. Lembrando que o 17 não entra aqui, o 17 entra na linha de baixo. Então, do 13 até o 16, quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 números. Escrevi aqui. Quantos números, então, eu tenho no meu rol do 17 até o 20? Então, vamos lá, 17. Tá aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Escrevo 10 aqui. E, para finalizar, então, aqui, quantos números eu tenho do 21 até o 24? 25 não entra. Lembra que eu disse que o 25 aqui não entraria no nosso cálculo? Não tem problema, então, aqui eu ter obtido 25. Então, do 21 até o 24, quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Tenho aqui 8 números. A frequência, eu somo todos os valores aqui e eu tenho um total. No caso aqui, o meu total foi 50. A frequência relativa, eu tenho que transformar cada um desses números aqui em porcentagem. Como eu faço isso? Fiz os cálculos aqui embaixo. Pego o valor de cada linha, divido pelo total, então ficou 14 dividido por 50, 18 dividido por 50, 10 dividido por 50 e 8 dividido por 50. E multiplico por 100 para transformar em porcentagem. Então, 14 vezes 100, 1.400, dividido por 50, 28%. 18 sobre 50 vezes 100, 18 vezes 100, 1.800, dividido por 50, 36%. 10 vezes 100, 1.000. 1.000 dividido por 50, 20%. E aqui eu fiz a mesma coisa, 8 vezes 100, 800, dividido por 50, 16%. O que eu faço depois com essas porcentagens? Também preciso do total de todas elas. Somando aqui todas elas, eu tenho que obter 100%. Se eu não obtiver aqui 100%, é porque eu errei aqui em algum cálculo, então eu terei que voltar e refazer aqui os cálculos.